Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ficamos em pé, igreja do Senhor, para fazermos a leitura da palavra em 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos ler, separei 5 versículos para a gente tentar sintetizar e não ficar tão extensa a leitura no texto, amém, que foi proposto pelo pastor. Isaías 34, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 3, depois do 14 e o 19, está suficiente para nós ministrarmos, amém? Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos lá? 1, 2, obrigado, está ali, né? Muito obrigado. Tinha Josias, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto. E fez o que era? Continue. Aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos. Segura. E andou nos caminhos. Repita. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, segura aqui, irmãos. Repita comigo de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Leamos todo. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Pula para mim agora, vamos ler o versículo 14, por gentileza. Todos, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. 19, último versículo. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Sentar-vos dando glória ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos em Tua presença. Obrigado, Pai Celestial, por ter se feito presente em nosso meio até aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de orarmos, estarmos em Ti, ó Pai, ontem e hoje, durante esta semana. Conduza-nos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje em casa eu dei uma lida do capítulo 28 até o capítulo 35 ali, para dar uma visão geral. Escrevi alguma coisa e chamei a minha esposa e o neto. Senta aí que vocês vão ter que me ouvir agora, peraí. E eu contei a história para eles todinha. Deu 1h30, eu falei, acho que tem coisa demais aqui, amém? Vamos dar uma cortada. Mas o texto, irmãos, a passagem, ela é riquíssima em palavras, em situações e colocações. E alguma delas de alguma forma o Espírito Santo nos incomodou um pouco mais para trazer nessa noite. Ontem nós ouvimos uma mensagem, o evangelista Eliseu, glória a Deus, o carro forte, o carro-chefe, amém? E na sua mensagem, na sua palavra, ele citou 3 reis que antecederam o rei Josias, situações que começam bem, terminam mal, começam mal, terminam mal, começam mal, terminam bem. Reinados diferentes, de alguma forma, vemos a instabilidade, como o povo de Deus às vezes variava o seu temor ao Senhor. Eu não vou me delongar nessa parte, mas contextualizando de forma bem simples, bem rápida, se Deus nos abençoar em 5 minutos, o que nós vemos aqui, um momento em que nós estamos historicamente falando, os irmãos sabem que Deus levantou um rei por nome Davi. Davi foi um rei poderoso, um rei que conquistou territórios, que cresceu, teve um filho por nome Salomão,
igualmente próspero, na verdade, ainda mais próspero, ainda mais poderoso militarmente, de uma forma assim simples de entender. Digamos que Israel, à época de Salomão, era os Estados Unidos da América na época. Poderoso militarmente, poderoso do ponto de vista financeiro, era a maior potência, a maior economia daquele momento. E, infelizmente, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, houve uma divisão no reino. Divide-se Israel em dois: reino do norte e reino do sul. Repita comigo: reino do norte, reino do sul. O reino do sul, os irmãos conhecem que é Judá. Amém? O reino do norte, os irmãos conhecem posteriormente com o nome moderno, na época de Cristo, chamava-se Samaria. Amém? Reino do norte, reino do Samaria e Judá. Amém? E o tempo, irmãos, passa uma sucessão de reis, bons e ruins. Chama atenção, irmãos, na época de Roboão, que Roboão, infelizmente, ele se afastou da palavra de Deus, da vontade de Deus, e Deus o castigou, Deus o puniu num certo momento. E nessa punição, o rei do Egito, Císera, se levanta contra Judá, agora o reino do norte, corrigindo o reino do sul, Judá, e ao chegar, ele entra no templo, presta atenção, entra no templo e saqueia a casa do Senhor. Tudo aquilo que representava valores, dinheiro, tesouros, ouro, é levado. Ele sai dali e vai para o palácio, entra no palácio e saqueia igualmente os bens, os ouros. Os irmãos sabem quanto Salomão era próspero, o quanto tinha de ouro, e isso é levado de Judá. Amém? Me chama a atenção que o livro encontrado aqui na Bíblia, no versículo 14, 2 Crônicas 34, eu tenho certeza que o rei do Egito não estava nem aí para isso. Ele queria era ouro. Mas a arca da aliança, a arca do concerto, os irmãos sabem que ela era feita de ouro, metais preciosos, pedras preciosas. E ele não a leva, porque de alguma forma Deus guardou a arca. E nós vamos ver na história de Josias mais ou menos como foi essa guarda da arca. A arca, ela não é tirada, a arca de alguma forma ela é salva, ela é guardada em Jerusalém. Passa-se anos, vários reis se sucedem, muitos reis. Eu vou chamar a atenção agora para um outro rei. Voltando acima de Josias, nós vimos ontem Amon, vimos Manassés, vimos Ezequias, e antes de Ezequias nós temos Acás. E preste atenção, irmãos, que Acás é um rei mau, um rei tão mau, tão terrível, que ele não se contenta a não buscar o Senhor, ele não se contenta a fechar a casa de Deus, mas a Bíblia fala que ele entra no templo, e diferente de Císera, que entra no templo para buscar ouro, ele entra na casa de Deus com uma intenção perversa, terrível, que é destruir os utensílios da casa do Senhor. Presta atenção a este homem, lá em 2 Crônicas, capítulo número 28, versículo 20, mais ou menos para frente. Ele está tão tomado de raiva em relação a Deus, como se fosse o anticristo, como nós lemos no Novo Testamento, que se levanta tudo aquilo que se chama Deus. Ele entra, e vamos simplificar, ele pega os utensílios, os vasos, ele pega o altar, ele pega e quebra tudo, irmãos, destrói tudo. Trazendo a nossa realidade, imagine essa pessoa chegando no templo, na igreja, quebrando o púlpito, quebrando as cadeiras, quebrando o ventilador, quebrando o ar-condicionado, quebrando a bateria. Bateria eu acho que não tem problema, né? Mas quebrando o teclado, amém? Se quebrar o teclado, irmãos, quem faz isso, Deus castiga, amém? Pode ter certeza. Mas ele entra tomado de uma raiva, de um ódio, e quebra os utensílios da casa do Senhor. E de alguma forma, irmãos, Deus guarda o livro da lei. Deus poupa dessa destruição este livro que é achado aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Amém? Para finalizar a casa, ele vai até a porta da casa do Senhor, fecha as portas, tranca as portas e proíbe o culto ao Senhor. Amém?
Sendo breve que ontem vocês ouviram, vem Ezequias. Ezequias abre as portas do templo para que o povo voltasse a adorar o Senhor. Tira a imundícia, a idolatria. Nessa época de Ezequias, os assírios estão na potência mais poderosa da época bélica, um povo terrível, cruel, que destrói o reino do norte, destrói Samaria, destrói, o povo de Israel, a nação de Israel. Ezequias, fiel a Deus, buscou o Senhor de alguma forma. O povo de Judá é poupado naquela época. Amém? A importância de ser fiel ao Senhor está aqui. Continua-se, vem Manassés, ontem vocês ouviram, homem mau, mas Deus tratou com ele. Ele volta e faz o que é bem, ele se converte, ele se arrepende. É sucedido pelo seu filho Amon. Irmãos, e Amon reinou 2 anos. Segundo a palavra de Deus, Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era... E a Bíblia fala o seguinte, deixa bem claro. E não se arrependeu, como seu pai Manassés. Porque Manassés fez o que era mal e se... Deus deu uma oportunidade para Manassés. Mas quando ele olha Amon e fala, Amon não tem jeito. De tal maneira que tenta-se um golpe de estado, tenta-se tirar da casa de Davi o reino. Amon é morto pelos seus servos. Porém a própria população se levanta, o próprio povo de Judá se levanta, impede o golpe e conduz Josias. Presta atenção, irmãos, que Amon começou a reinar, Josias tinha 6 anos. Reinou só 2 anos, morreu jovem. E seu filho com 8 anos o sucedeu. Por isso, este jovem caiu, digamos, de paraquedas. Com 8 anos de idade, sucedendo seu pai como rei, como descendente legítimo da casa de Davi. Amém até aqui? Agora voltamos, chegamos realmente, segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Sendo dito isso, presta atenção. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Quantos anos? Irmãos, quando a gente começa a contar uma história, geralmente a gente conta a história do começo para o... Só que os cronistas não faziam isso. Versículo de número 2. Diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a... Presta atenção, irmãos, que a história dele está aqui resumida. Josias foi um bom rei, que andou nos caminhos, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Vou repetir, irmãos, o que ele fez na vida. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Amém? E aqui, irmãos, eu tenho a conclusão da história de Josias. Eu poderia terminar aqui com um ponto final, tá vendo? Tá tudo resolvido. Josias foi um bom rei. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas a Bíblia, depois disso, ela começa a volta no começo e começa a contar a história no versículo de número 3. E olha a expressão que eu pedi para vocês repetir. Por quê? Repita comigo mais uma vez. Nós sabemos que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou conforme, andou nos caminhos de Davi, o seu pai. Está ali a história contada, mas de repente ele se preocupa, agora eu vou explicar o que este homem fez. O porquê é uma conjunção que explica a vida de Josias. E uma sucessão de fatos acontece. Eu tinha listado aproximadamente 10, 11 grandes fatos da vida de Josias, que demonstram por que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e de alguma forma andou nos caminhos de Davi. Para hoje, irmãos, algumas coisas nós vamos trazer para vocês. E a primeira delas, irmãos, ele começa a reinar com 8 anos. E quando ele completa 16 anos de idade, sendo ainda jovem, sendo ainda moço, olha, no 8º ano de seu reinado, ele tinha 8 anos, quando fez 16, ele começa a buscar repita comigo, começa a buscar amém? Tá Deus ali, o Senhor tá certo, glória a Deus. Vamos falar todo mundo buscar a Deus? 1, 2, 3, começa a buscar glória a Deus. Amém? Primeira coisa, o primeiro porquê.
Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Porque ele buscou a Deus. Porque ele buscou o Senhor. Ele em algum momento se preocupa em mudar a sua vida e sua trajetória. Eu vou trazer uma lembrança para os irmãos que Amon, pai de Josias, morreu. Josias tinha apenas 8 anos. E reinou quantos anos? 2 aninhos. De alguma forma, irmãos, Josias viu Manassés. Josias conheceu Manassés arrependido. Josias viu seu avô, que o quanto ele havia sofrido e padecido. E ele viu que o seu pai também fez o que era mal, tanto que não durou no trono. E com 8 anos começa a reinar. E de alguma forma o temor a Deus vem sobre a sua vida, que ele começou a buscar a Deus. E o que é interessante, irmãos, é que quando a gente busca a Deus, o que acontece? Segundo a palavra de Deus, o que acontece? Acha. Amém? Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Quem busca, vai encontrar, irmãos, vai achar. E olha, irmãos, como Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso com o povo de Judá, irmãos, que Josias nasceu em volta de 640 anos antes de Cristo. E na mesma época, aproximadamente 640 anos antes de Cristo, Deus, ele, antes que uma pessoa se formasse no ventre da sua mãe, ele escolheu. Ele, antes que essa pessoa tivesse nascido, saído da madre, ele deu por profetas às nações. Na mesma época, no mesmo tempo, Deus levantou um profeta. Nasceu um rei, mas também nasceu um profeta. E é um profeta, irmãos, que tem um tutor extraordinário. De alguma forma ele tem uma referência. Ele tem um rei que busca a Deus. Isso é tão grande, é tão extraordinário, irmãos, que Jeremias sabe as consequências de buscar a Deus. Tanto é que lá em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 12, põe rapidamente, Jeremias 29, verso 12. Então me invocareis, e ireis, orareis a mim e ouvireis. E serei e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscares de todo. E me baixareis quando me buscares de todo. Quando você se propõe a buscar o Senhor de todo o vosso coração, irmãos. O profeta aqui está falando algo que ele viu, vivenciou. Ele viu um rei que buscou a Deus. E quando você busca a Deus, você pode ter certeza que você encontra. E Deus é tão extraordinário quando nós nos preocupamos em buscar a Ele, que Ele se coloca, irmãos. Deus é o Deus todo-poderoso, soberano, glorioso, extraordinário. Mas Ele se coloca como um objeto, um presente, algo a ser encontrado, achado. Verso de número 14. E serei. Você já encontrou uma coisa extraordinária, uma coisa grande? E Deus fala, eu vou ser o achado da sua vida. Eu vou ser o grande encontro da tua vida. Eu vou ser a coisa mais extraordinária que você já encontrou, já presenciou, já vivenciou. Quando você se propõe a buscar o Senhor de todo o coração, eu vou dizer o seguinte, irmãos, Deus faz questão de ser achado. Faz questão, irmãos. Não é à toa, irmãos, que o livro é encontrado no reinado de Josias. É porque ele queria encontrar a Deus. E Deus fez questão de ser achado por Josias. Aleluias. E ele não apenas busca. Versículo 2 Crônicas 34, verso 3, mais uma vez. O primeiro porquê que ele buscou, amém. E quem busca? E ele continuou dizendo. E no 12º ano, irmãos, ele procurou o Senhor. E o que acontece quando a gente acha a Deus? Isaías capítulo de número 6. No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Amém? Na continuação vai falar dos serafins, cantavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E olhando aquilo, contemplando aquilo, Isaías diz, ai de mim, que vou perecendo. Quando Isaías encontra, quando Isaías acha o Senhor, ele vê o seu
Josias, com 16 anos, começou a buscar o Senhor. Ele encontrou o Senhor. E o que acontece? Com 20 anos de idade, ele começa a purificar-se. Ele vê, olha, eu sou um pecador imundo. Eu estou buscando a Deus, estou encontrando, de alguma forma tentando encontrá-lo. E esta vontade, este ímpeto, Deus de alguma forma exige de Josias que ele se purifique. E não é qualquer purificação, irmãos. Não é qualquer purificação. São duas partes. O segundo porquê é purificação. Repita comigo, purificação. Ele se purificou, irmãos. Purificou-se a si, Judá e Jerusalém. Ele era o rei de Judá. Ele chegou na capital e falou: agora aqui acabou, irmãos. Acabou a idolatria. A partir de agora todos vão buscar o Senhor. Acabou a imundície. A partir de agora todos vão servir a Deus. Além disso, ele chega em Judá, o seu país, onde ele governava, e diz: em toda Judá vão ter que seguir a Deus. Amém? Amém? Irmãos, purificar é extraordinário, é glorioso. Mas, irmãos, ele é um rei tão poderoso neste projeto de purificação, que ele não se atém às suas fronteiras. Ele não fica ali, eu não vou purificar Judá, que é o meu país, e está tudo certo. Versículo seguinte, olha só o que acontece. E derribaram perante eles altares, Balaim, cortou as imagens, estavam sobre eles, bosques. Vai falar toda a purificação, versículo 5. Os ossos dos sacerdotes queimou, isso aqui está falando dos sacerdotes Baal, Balaim. Ele não apenas purificou, matou, queimou os ossos e jogou nos altares para o lugar ficar contaminado. É o mesmo que dizer, olha, nunca mais vai se adorar outro Deus aqui em Judá e Jerusalém. Amém? E olha o que diz o versículo 6. O mesmo fez na cidade de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Presta atenção, irmãos. Uma coisa é eu chegar na minha casa, abro a porta da minha casa e falar: agora acabou aqui. Todo mundo vai se purificar. Todo mundo dobra o joelho, do menor da casa até o maior da casa, vai orar, vai buscar. Não interessa a idade, não interessa o que faz. Todo mundo vai jejuar. Vou botar um neto com 7 meses, vai fazer jejum também. E é o que, irmãos? É minha casa, eu mando na minha casa, eu faço o que eu quero na minha casa. Agora, irmãos, Josias ele fala: não, não basta Jerusalém, minha capital, não basta Judá, o meu país. Eu quero ir além das fronteiras. Eu quero ir além desse espaço. Me lembra até Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Ou seja, Jerusalém e Judá e Samaria. Agora não, eu vou em Manassés, que é um pouquinho mais ao norte. Ele está no reino do norte, ele está em Samaria, irmãos. Olha, eu vou até os fins. Volta lá para mim, por gentileza. 2 Crônicas 34, 5, 6. Até Naftali. Por que até Naftali, irmãos? Alguém conhece o mapa do Brasil mais ou menos, irmãos? Mais ou menos? Mais ou menos. Lá em cima tem? Lá em cima tem? Lá em cima? No cume ali, no cume no meio. No cume no meio. Tem? Tem Amapá, irmãos, o lugar mais ao norte. É mais ou menos isso. Eu vou até o Amapá, levando a purificação. É de Rio Grande do Sul até o Amapá. E quando ele fala Manassés, Manassés pegava de leste a oeste. Olha, eu vou lá em Pernambuco de um lado, eu vou do outro lado em Mato Grosso, até o Acre. Eu vou pregando e vou falando da palavra e vou purificar, quebrar os altares, destruir tudo. Vou chamar a atenção aqui, irmãos, em seus lugares assolados. O que significa assolados? Irmãos, há mais de 100 anos, os assírios tinham destruído Israel, destruído Samaria. E ele vai lá, olha, eu vou lá. Estavam adorando os deuses dos assírios. Estavam ainda há mais de 100 anos adorando os deuses estranhos. Ele vai lá, não era território dele, a intenção dele não foi integrar o território. A intenção dele é o seguinte: olha, não basta a minha casa, mas meus irmãos, meus primos, meus tios, minhas tias, meus parentes. E detalhe que tinha muito assírio lá no meio. E até quem não é meu parente também agora vai ter que se purificar e buscar o Senhor. Versículo número 7, mas eu não vou ler por causa do horário.
Mas diz que tendo derribado os altares dos bosques e mais esculturosos, parece até uma repetição do versículo 4, irmãos, parece igual. A diferença é que no versículo 4 ele fez isso em Jerusalém e Judá, e aqui ele está fazendo isso no resto de Israel. Ele faz no reino dele, ele sobe e fala, agora não, eu vou purificar toda Israel ao Senhor. Primeiro ele buscou o Senhor, repita comigo, buscou o Senhor. Segundo, ele purificou-se. Terceiro, ele extrapolou a purificação. Quem é santo, santifica-se mais. Quem é limpo, limpa-se mais. Mas não tem como, quando você se santifica, quando você se purifica, você chega no meio de um ambiente, de algum lugar. Eu vou dar um exemplo, eu tenho certeza que alguns vão se identificar. Chegar numa mesa, tem gente bebendo. Tira a bebida da mesa, você senta e ela sai fora. Eu tenho certeza que vai ter homem de Deus, mulher de Deus que pode falar isso. Que quando você chega num lugar, estão tocando uma música que não agrada a Deus, e a música é desligada, por quê? Vai extrapolar a sua casa e a sua vida, a purificação que Deus tem para a tua vida. Amém? Sendo breve, irmãos, tentando acelerar um pouquinho, eu te falo 3 pontos, 3 porquês, irmãos, 3 porquês. E versículo de número 7 ao final, volta para mim, faltou um detalhe, irmãos, olha só. Ele começou a reinar com 8 anos, com 16 anos começou a buscar o Senhor, com 20 anos ele começou a se purificar, e com 26 anos, ao finalzinho do versículo 7, voltou para Jerusalém. Parece tão rápido, né? Parece que ele chegou assim, vou ali, purifico tudo ali e já volto. Irmãos, é um processo de purificação. É um processo em que ele luta para que Jerusalém, Judá, Samaria fossem purificados. É um processo de entrega completa para esta obra, esse projeto. E ele se entrega pessoalmente a esse projeto, de tal maneira, de tal forma que ele voltou depois para Jerusalém. E no versículo 8, ele fez uma proposta, no seu 18º ano de reinado, com 26 anos. Havendo purificado a terra e a casa, repartiu atribuições, e ele começa a reparar o templo do Senhor. Vou ser breve na história, irmãos, por causa do horário, mas preste atenção. A Bíblia fala que ele traz tesouros, traz dinheiro de todo Israel. Ele não ficou lá apenas, vamos purificar, não, vamos reparar a casa do Senhor. Era um projeto que ele tinha no coração, mas ele precisou se dedicar 6 anos a esse projeto. Ele volta para Jerusalém e começa, versículo número 8, por gentileza, a restaurar a casa do Senhor. Amém? Amém? Finalzinho ali, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Versículo de número 9. E o que, irmãos? Ele pega o dinheiro que veio de Israel e vai juntar com o dinheiro que Jerusalém e Judá ficou contribuindo durante 6 anos. Ele entra lá, mas eu imagino ele na casa do tesouro, lá na tesouraria, digamos assim, do templo, catando a prata, catando a moeda, contando, varrendo, limpando, para achar. E nesse período os irmãos sabem que é achado o livro da lei. Amém? 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 Eu citei, irmãos, para os irmãos no começo, a história do rei Acaz. E eu vou até perguntar se por acaso aqui é emprestado meu ou não, né? Obrigado, Deus abençoe. E na história do rei Acaz, ele entra na casa do Senhor e destrói todos os utensílios da casa do Senhor. Foi achado o livro da lei aqui nesse texto. Vou deixar bem claro e bem sério com os irmãos, que a Bíblia não fala quando o livro foi perdido, quantos anos ficaram perdidos, mas a tradição judaica, mas alguns teólogos fazem a referência justamente a este momento de Acaz, quase 100 anos antes. Quando Acaz entra no templo para destruir o templo, um sacerdote zeloso cava, esconde o livro da lei e ele fica ali tampado durante anos, até que um dia, guardado, zelado, Deus levanta um homem que buscava o Senhor. Deus levanta um homem que se purificava. Deus levanta um homem que purificou todo Israel e levanta este homem para encontrar o livro da lei. Amém? Ele acha o livro da lei. Eu vou ser sucinto na história, irmãos, que tem algumas coisas que eu quero destacar no final para os irmãos. Mas ao achar o livro da lei, o livro é lido para o rei, e os irmãos sabem que o rei
Versículo número 19. Sucedeu, põe para mim 19. Pois que ouvindo o rei as palavras da lei, o que ele fez? Eu fico assim, o cara está 6 anos se purificando, irmãos. 6 anos buscando a santificação. E quando lê a palavra de Deus para ele, e irmãos, o primeiro contato deste homem que buscava Deus, o primeiro contato deste homem que se purificou, que purificou Israel, o primeiro contato com aquilo que era o original, a preciosidade do livro da lei, ele não se aguenta. Muitas daquelas 613 leis que haviam ali, com certeza haviam sido esquecidas. E ele olhou aquilo e falou: meu Deus, estão fazendo tudo errado. Eu estou buscando, eu estou me purificando, mas ainda não é suficiente. Tão chocado que ele fica, que ele rasga as vestes, como sinal de quebrantamento. Presta atenção, irmãos, que entre os porquês de Josias, buscou o Senhor, purificou-se, extrapolou a purificação. Ele encontrou o livro da lei, e ao encontrar, irmãos, ele se quebrantou diante do Senhor. Amém? E esse poder de quebrantamento da palavra, irmãos, é extraordinário, porque, irmãos, toda vez que a gente lê a palavra ela tem o poder de nos, posso dizer assim, dos esmiuçarmos, de nos triturar. Ela realmente é um martelo que esmiuça a penha. Conto minha história, a primeira vez que eu lembro que eu li a Bíblia, que a Bíblia me arrebentou, me quebrou, irmãos. Eu tinha uns 7 anos de idade, estava ali começando a ler por conta própria. Conta própria e depois ser ensinado, para deixar bem claro. Falei, tá aprendendo sozinho, não, isso não, tá? Estava ali tentando ler por conta própria, a Bíblia tentando ler. E eu li um texto, irmãos, que me deu um pavor, que me deu um desespero, mais um desespero. Eu li um texto, irmãos, que eu fiquei assim, não entendi nada, mas me deu um medo. Tremia a mão, tremia o pé. E eu lembro que eu peguei a palavra, eu abracei a Bíblia assim no peito e falei: Senhor, agora eu não largo mais não. Eu vou ser fiel, eu vou ser reto. Eu sei, eu lembro que eu falava: Senhor, eu sei, Senhor, que eu faço muita coisa errada. Eu sei, Senhor, que eu tenho que melhorar. Eu sei, Senhor, quanto eu tenho que mudar. Eu sei que alguma coisa tem que mudar na minha vida. E tudo lendo no Apocalipse capítulo 13, quando a besta subia, eu não entendi nada. Mas o medo era tanto que eu comecei a pedir perdão para Deus, abraçar a Bíblia. E eu imaginei este homem que sabia o que estava acontecendo, que nunca tinha tido um contato com a palavra de Deus, um primeiro contato vivo e genuíno. Ele olha aquilo, ele lê aquilo, e o coração dele fica mexido, ele fica sendo realmente remoído por dentro e fala: Senhor, por 26 anos eu procurei isso, eu busquei esse momento, eu busquei a tua palavra, eu queria encontrá-la. Não tenho dúvidas, irmãos, que esse é o momento mais extraordinário da vida de Josias. Não tenho dúvida, irmãos, que esta é a ocasião mais marcante da vida dele e de milhares e milhares de pessoas que viviam aquela época. Irmãos, eu estou falando da palavra de Deus. Ela é lida depois de muitos e muitos anos. Oh, Shalamanarabá. Sabemos que a palavra é extraordinária, irmãos. Ela tem esse poder de quebrantar. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é mais penetrante que qualquer palavra de 2 gumes. E olha, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Eu imaginei este homem, irmãos, no seu coração, esta palavra entrando, dividindo, esquadriando, abrindo ao meio. Aleluias. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem contornos extraordinários em nossas vidas. Sendo rápido, citando alguns. Salmo 119, versículo 9, rapidinho.
Versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando. Versículo 11 diz: escondi a tua palavra em meu, para eu. Na continuação, 105 diz que lâmpada para os meus é a tua, e luz para os meus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, quando Paulo fala para Timóteo, ele diz o seguinte: olha, esta palavra, ela tem o poder de te fazer sábio para a salvação. E ele completa dizendo: porque toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para instruir, para derreguir, para corrigir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. 1 Pedro 2:2, Pedro, ao falar da palavra, ele diz: olha, como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus, irmãos, quando ele olha para o diabo, ele vai contundente, ele deixa bem claro com a palavra nosso alimento. Ele diz, Mateus capítulo 4, versículo de número 4, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a não tem outra forma de nos alimentar, meus irmãos. Em João capítulo, eu acho que é o 7, versículo 23, se não for estar perto, você localiza aí. Diz que quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Aleluias. João capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte, João capítulo 14, os últimos versículos também: aquele que me ama, e o Pai, e veremos e nele faremos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a prova do amor de Deus para nossas vidas. Eu tinha algo para comentar em todos esses versículos, mas não daria pelo tempo. Então a gente tenta citar mais alguns deles, para ter alguns reflexos em nossas vidas. Mas presta atenção, irmãos. Você já falou para Deus que você o ama? Sim ou não? Sim ou não? Agora, você já provou para Deus que você o ama? Porque aquele que ama faz o quê? Faz o quê? Guarda a palavra. E eu fico assim, irmãos. Deus é tão preocupado às vezes em guardar a palavra, que ele mandava escrever em lugares grandes, altos, nos umbrais das portas, nas entradas e saídas de vilarejos, cidades, bem grande a palavra dele, para que uma pessoa até que passasse correndo pudesse vê-la, pudesse ler. Ele fazia questão que as pessoas decorassem a sua palavra. Amém? Se você o ama, você decora a palavra de Deus? Porque, irmãos, meditar de dia e de noite é justamente isso. A palavra meditar ali no Salmo 1, irmãos, ela significa você ficar balbuciando, repetindo, falando aquela palavra de dia e de noite, dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Mas João 3,16 é tão repetido e você continua de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, e falando a mesma coisa, sem parar, meditando. É isso, irmãos. E é a prova do nosso amor para com Deus. Você breve correr um pouquinho por causa do horário, irmãos. Mas um sétimo porquê de Josias, ele vê a palavra, ele se quebrantou, amém, achou a palavra. Quinto, se quebrantou. Sexto, sétimo, a Bíblia fala que ele convocou o povo. Põe para mim, segundo as Crônicas 30, 31, ele manda todos subir à casa do Senhor, todo mundo se agrupar na casa do Senhor. 30, obrigado. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, levitas, todo o povo, desde o maior até o do maior ao, sem exceções, irmãos. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto,
que se tinha achado na casa do Senhor. Ele fez uma leitura, irmãos, que não é uma leitura rápida, tá? Todos em pé, durante horas e horas e horas e horas, ouvindo aquela leitura, e todos estão atentos, escutando ela. Verso 31. E pôs-te o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os mandamentos, testamentos, estatutos, com todo o seu, com toda a sua, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Meu irmão, não bastou achar a palavra, não bastou se quebrantar ainda mais depois de 6 anos se purificando. Ele chama o povo todo e fala: olha, está na hora de nos consertarmos, de guardarmos a palavra de Deus de tal maneira, como? Com todo o coração, de toda a alma, todo o coração e toda... Os irmãos entendem qual é a dimensão disso? Os irmãos entendem qual é a dimensão disso? Todo o coração e toda a alma. Eu vou finalizar, irmãos, que as horas chegou. Segundo as Crônicas 35, por favor. Ele vai fazer a Páscoa. É mais um porquê restabelecer a Páscoa. Mas o versículo 3, irmãos, é o último que eu vou citar. E disse aos levitas que ensinava a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa de Davi, na casa que edificou Salomão, filho de Davi. Amém? Josias buscou o Senhor. Josias se purificou. A purificação de Josias extrapolou onde ele estava. Amém? Josias achou o livro da lei. Josias se quebrantou. Josias fez um novo pacto com o Senhor juntamente com o povo. E ao fazer o pacto de guardarmos a palavra de Deus, agora, irmãos, a arca da aliança que devia ficar no templo e não estava lá, irmãos, há mais de 200 anos, ela é conduzida de volta para dentro do templo. Os irmãos conhecem a história de Davi, como Davi tenta trazer a arca, aquela dificuldade. Na época de Roboão, egípcio ataca, a arca é escondida, é levada para fora do templo, por isso não é levada pelos egípcios, fica guardada, esquecida durante anos. Mas quando Deus levanta um homem que quer buscar ao Senhor, ele vai encontrar a palavra de Deus, ele vai se purificar. E mais interessante, irmãos, que esta busca, que esta vontade de ver a palavra, que este pacto com a palavra, com todo o coração e com toda a alma, ele não vai ser, irmãos, deixado de lado e esquecido. Porque, irmãos, como se coroando o reinado de Josias, a presença de Deus, porque a arca simboliza isso, ela volta para o templo também. Não tem como, irmãos, a arca está no templo se a palavra de Deus não está na casa. Não havia lugar para guardar a arca ali, irmãos. Porque, irmãos, a presença de Deus não vai habitar onde a palavra de Deus não é usada, não é achada. Mas quando a palavra é lida, quando se propõe a guardar a palavra, irmãos, até a presença de Deus ela vem ao nosso encontro. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você ama essa palavra? Você ama a palavra de Deus? Porque aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Meu Pai o amará e viremos para Ele, e nele faremos morada. A palavra de Deus e a presença de Deus, elas estão entrelaçadas. Bem breve, dó para mim, rápido. Difícil sem voz, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso. Você ama essa palavra? Você ama a palavra de Deus? Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, exaltamos ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você crê que Deus faz uma obra grande em sua vida? E essa obra, irmãos, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, porque aí hoje você pega aí o seu celular, irmãos. Eu creio que todo mundo tem o aplicativo da Bíblia no celular, sim ou não? Amém? Sabe por que você tem? Sabe por que você tem? Porque no ano 640 antes de Cristo, um rei chamado Josias nasceu. Sem exagero, irmãos. Com 8 anos começou a buscar o Senhor. Com 16 anos, com 20 a se purificar, e com 26 anos Deus usou para que o Torá fosse achado. E é uma coisa que não está escrita, porque faz parte da história. Ele vai e é o primeiro a agrupar o Antigo Testamento. Ele pega o Torá e fala: isso aqui é muito precioso, isso aqui é extraordinário. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é extraordinário. Isso precisa ficar para gerações posteriores. Isso precisa ficar para os meus filhos, para os meus netos. Precisa ficar lá para frente. Precisa ficar para nós. Ele pega o Torá, ele reescreve, ele junta escrivãos que vão escrever e compilar juntamente com as poesias já existentes, com as profecias já existentes, e vai formar o que nós chamamos hoje de Tanakh, ou modernamente Antigo Testamento. Ainda sem todos os livros, mas é o primeiro, irmãos. Ele achou o livro, irmãos. Não foi um acidente, irmãos. Não foi, irmãos. Foi obra de Deus para as nossas vidas, irmãos. Não foi um acaso, irmãos. Deus levantou Josias para que hoje nós tivéssemos Bíblia. Você entende isso? Deus levantou este rei para que fosse achada a Torá, fosse feito o Antigo Testamento, e esta palavra pudesse chegar até nós. Amém? Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, lembra, irmão, que não tem texto acidental, irmãos, não tem situação perdida. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes em favor do seu povo. Que Deus abençoe.